Olá, colegas professores, bem-vindos novamente aqui ao canal Web Educo Projeto Finlândia, o nosso cantinho onde nós discutimos educação e, claro, falamos sobre o sistema educacional finlandês. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Evelise Eerola e hoje nós vamos falar sobre um dos testes de educação mais conhecidos no mundo, que é o PISA. Então, eu vou explicar como ele funciona, como os países se saem no PISA e, claro, porque a Finlândia aparece sempre entre os melhores colocados. Bom, o PISA é uma sigla que significa Program for International Students Assessment, ou Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Ele é organizado pela OCDE, que é uma organização para cooperação e desenvolvimento econômico, e acontece a cada 3 anos. E mais ou menos, eu acho que 85 países fazem parte, não são todos os países que fazem parte. Este teste mede estudantes de 15 anos. Ele não mede todos os estudantes de várias idades ou de várias séries, ele se concentra nos estudantes de 15 anos, e principalmente como que esses estudantes usam o seu conhecimento no dia a dia. Isso que é o mais importante, não tanto o conhecimento, mas um conhecimento prático. O PISA, ele avalia, então, 3 áreas principais todos os anos. Ele avalia a leitura, a matemática e as ciências. Cada edição vai ter um foco maior em uma dessas áreas, mas assim, sempre essas 3 áreas são avaliadas, então. Bom, como é que são escolhidas as escolas e os alunos? Uma coisa importante, né? O PISA, ele não tem como testar todos os alunos do mundo, lógico. Ele vai usar uma amostra representativa. Então, primeiro, os técnicos pegam uma lista de todas as escolas com os alunos de 15 anos em cada país, né? Cada país dá essa lista para esses técnicos do PISA, da OCDE. Depois, eles selecionam as escolas de forma aleatória. Essa escola tem que ser por sorteio, para garantir que a amostra represente, então, a diversidade do país, porque eles querem escolas de regiões urbanas, escolas de regiões rurais, e escolas grandes e escolas pequenas. Dentro de cada escola escolhida, né, são selecionados também de forma aleatória 40 estudantes por escola. Então, isso vai garantir que cada aluno tenha a chance de representar a média nacional e não apenas os melhores, né? A escola não pode pegar os 40 melhores alunos e colocar para fazer o teste, não. Vai ter que ser também, novamente, um sorteio e tudo é aleatoriamente para que haja, né, transparência nisso, nos resultados. Como são esses testes? Como eles são medidos? Bom, o PISA ele é feito principalmente no computador. Os testes incluem múltipla escolha, respostas curtas, tarefas práticas, simulando muito com a vida real, que é o que eles mais buscam perceber. E cada aluno vai receber uma pontuação em cada área, que vai para uma escala internacional depois. Daí que vai permitir com que seja comparado todos os alunos, todos aqueles 40 alunos da cada escola, e todas aquelas escolas, então todos vão ter essa nota e vai ser comparado internacionalmente. Os níveis vão do mais básico até o mais avançado. Então, por exemplo, quem está nos níveis mais altos vai conseguir resolver problemas complexos e vai pensar de forma mais crítica. E o pensamento crítico é o que eles mais avaliam. Ou seja, o PISA não mede só se o aluno sabe de cor, ele não mede só o nível de conhecimento, mas como ele aplica este conhecimento. E nesse sentido aqui, na minha avaliação, a Finlândia sempre vai tão bem por causa disso. Bom, mas quem ficou no topo do PISA, no último PISA, que foi em 22? Bom, no PISA de 22, o país que ficou em primeiro lugar foi Singapura, liderando, né, essas 3 quesitos, a matemática, a leitura e ciências, com mais pontos. Outros países que também se destacaram foram Macau, Taiwan, Hong Kong, né, China, Japão, Coreia do Sul, Estônia e Finlândia. Então, esses países, eles aparecem muito bem, especialmente nos quesitos matemática e em ciências. Então, como que funciona a pontuação do PISA? O PISA tem assim como se fosse, são pontos, né? Isso é como se fosse assim uma linha verde, que são os países acima da média, uma linha amarela, que são os países que estão na média, que estão ok, e
uma linha vermelha, que são os países que estão abaixo da média. Bom, falando para vocês, então, como são 3 quesitos, é difícil falar um país, a pontuação que ele ganhou, então, vou falar por disciplina, por exemplo. A matemática. A matemática, o mais alto atingiu 575 pontos. Então, estão acima da média países até 479 pontos. Por exemplo, a Austrália está acima da média, o Reino Unido está acima da média, o Canadá está acima da média. Países que estão na média, eles têm que ter de 475, que é o máximo, até 465 eles ainda estão na média. Em matemática, então, a Alemanha, por exemplo, está na média, Portugal está na média, Estados Unidos está na média. Abaixo da média são os países que têm 464 pontos para baixo. Abaixo da média em matemática estão Israel, Grécia, México, Peru e o Brasil com 379 pontos da média. O Paraguai, ele está em último lugar com 338 pontos em matemática. O Paraguai é o último país em relação à matemática no PISA. Agora, em relação às ciências. Ciência vai de 511 pontos a 491 pontos. Esses países estão, no caso, que tem essa pontuação, estão acima da média. Na média, são 488 pontos para 483 pontos. Esses países estão na linha amarela. Abaixo da média estão logo no primeiro país, 478, a Noruega. Aí que tá. Noruega é um país muito bom em educação, mas ele não atinge todos os níveis. Noruega está com 478 pontos, seguido pela Itália, que no quesito ciências está abaixo da média. O Brasil está 403 abaixo da média, mas o país com piores scores, piores números, é a Camboja com 347. Agora, em relação à leitura. A leitura estão acima da média, de 490 pontos até 482 pontos. E nisso a Itália conseguiu subir um pouquinho e ela é o último país que está ainda acima da média em leitura. Na média está logo em seguida 480, com o máximo, a Alemanha já se destaca, até 472 são os últimos países, os últimos pontos que estão considerados na média. Abaixo da média, 469, logo vem a Eslovênia, Brasil 410, mas temos novamente o Camboja com os últimos pontos 329 abaixo da média no quesito leitura. Bom, vocês percebem que a Finlândia, embora não tenha ficado em primeiro lugar, ela continua entre os países com melhor resultado. No PISA, então, de 22, a Finlândia teve, em leitura, 490 pontos acima da média OCDE. Em matemática, ela teve 484 pontos, caiu um pouco, mas ainda está acima da média. Em ciências, ela teve 511 pontos, foi um excelente desempenho e uma das melhores da Europa. Então, o que faz um ensino de qualidade não é só exatamente esses pontos, mas é ficar sempre acima da média. Não existe grandes quedas, por exemplo, o país é bom em leitura, mas ele é péssimo em matemática, por exemplo. Então, em ciência, cerca de 13% dos estudantes finlandeses, eles conseguiram alcançar os níveis mais altos de proficiência, que é quase o dobro da média do OCDE. Então, isso significa que muitos jovens aqui conseguem usar o conhecimento científico de forma criativa e independente. Em leitura e matemática, os alunos finlandeses continuam bem colocados e consistentes, mostrando que o sistema educacional ainda é forte e equilibrado. Mas é lógico que existem muitas conversas sobre isso, né, reuniões, o porquê da queda, porque houve sim uma queda na leitura, e os professores tentam descobrir o porquê e pensar talvez em novas técnicas para que a Finlândia, que era um dos países que mais liam no mundo, consiga subir novamente essa pontuação. Mas Finlândia, então, ela é um dos 10 melhores ainda, né? Porque, como é que ela conseguiu manter esse desempenho? Alguns fatores chaves, então, que já foram discutidos em alguns outros vídeos, mas vamos lá. A educação de qualidade para todos, isso foi discutido no último vídeo. Todas as escolas são gratuitas, acessíveis
e sem grandes diferenças entre elas. E isso também é uma característica daqueles outros países que estão em primeiro lugar. Número 2, professores valorizados e altamente qualificados. Já falei em vários vídeos, os professores têm mestrado e têm uma formação contínua muito forte, muito robusta, tanto na educação infantil quanto na educação básica e assim por diante. 3 seria o aprendizado prático e contextualizado. Então, o foco não é decorar, mas aprender e aplicar esse conhecimento. E neste quesito, o sistema educacional finlandês ele sempre se destacou. Eu tenho que fazer um vídeo para vocês falando do que é o chamado Phenomenon Based Learning, que é a aprendizagem baseada em fenômenos ou em projetos. E esse é bastante interessante, é aplicado aqui. Coloquem aqui nos comentários se vocês querem saber mais sobre isso, se vocês querem saber sobre esse vídeo. Em quarto lugar, também já foi falado, pouca pressão por testes. Então, os alunos aprendem de forma natural, sem ansiedade e sem essa expectativa por provas ou por pontos. E o 5, também já foi falado, o apoio individual. Então, quem tem dificuldades vai receber um suporte rápido. Isso vai evitar que os alunos fiquem para trás. E esse suporte, talvez eu também tenha que falar um pouco mais. Escrevam aqui se vocês querem mais detalhes sobre isso. Pelo menos nas minhas palestras, os professores sempre perguntam sobre esse suporte. E esse suporte ele é dado desde a educação infantil. E nós temos esse plano individual do aluno que acompanha, né, que é um raio-x do aluno de todo o progresso dele desde a educação infantil até o ensino básico e vai até a universidade. Bom, tudo isso então cria um sistema consistente, né? E gera resultados sólidos e duradouros, né? Isso já foi esse estado de bem-estar que também já foi falado no último vídeo. Se você não viu, dá uma olhadinha ali no último vídeo. Bom, mas a pergunta que fica, que já me fizeram, professora, dá para confiar no PISA, nos seus resultados? Ele pode ser manipulado? Sim. Como todo processo que lida com vários países, né, com várias culturas, ele pode ser sim manipulado. Eu não duvido, por exemplo, que a China, nessa escolha das escolas e dos alunos, não seja tão aleatória assim, né, como deveria ser, porque o país, afinal, ele não é transparente, então a gente não sabe até que ponto alguns países podem realmente manipular isso. Mas, na verdade, são esses técnicos da OCDE, né, que fazem esse processo, mas nunca se sabe. Mas, mesmo assim, ele tem uma faixa ampla, é bem ampla de erro. Então, mesmo que haja manipulações, se existem, né, manipulações, os testes, eles conseguem mostrar o nível de educação de cada país, assim, é uma diferença, seria uma diferença, algumas diferenças entre pontos se houvesse essa manipulação, por exemplo, mas isso não consegue fazer com que um país que está abaixo da média consiga subir para os primeiros lugares, naquelas 3 faixas que eu falei. O PISA realmente ele consegue classificar o país, qual faixa que o país está. E eu acho que isso é importante, o país está acima da média, ótimo, vamos continuar e vamos procurar sempre melhorar, né, que é o pensamento dos finlandeses. O país está na média, muito bom, como Portugal está na média, a Inglaterra está na média, né, mas vamos lá, vamos subir. E se está abaixo da média, como o Brasil está, então também é um sinal, não importa se existem países acima, se existem países abaixo, a pontuação não importa, porque o que importa é que sinalizou que está abaixo da média. Então, nós temos que melhorar para ir subindo cada vez mais, né? Realmente, o Brasil conseguiu subir alguns pontos desde o último PISA, mas continua, né, abaixo da média. Bom, em resumo, o PISA é sim uma ferramenta poderosa para medir a educação no mundo, e a Finlândia ele é um exemplo de consistência e qualidade, e eu acredito que a qualidade está mais no quesito consistência. E mesmo não sendo o número 1, os seus alunos, né, os alunos finlandeses ainda representam, né, essa porção que está acima da média, e principalmente em ciências, né, que se destacou muito no último PISA. Bom, colegas professores, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho melhor o que é o PISA
e o quanto importante é o PISA quando ele categoriza os países, não é questão de comparação, é um termômetro, né? O PISA funciona mais como um termômetro para a gente saber o que a gente precisa melhorar, aonde nós estamos naqueles 3 níveis. E me acompanhem também no Instagram, lá tem sempre novidades. Coloquem seus comentários e dúvidas, se vocês têm aqui embaixo. Até o próximo vídeo, Nakemin.